Olá, meus príncipes! Como vocês bem sabem, o universo SCP tem muitas organizações, sendo rivais ou aliadas da Fundação. Digamos que 90% sendo rival dela, mas tudo bem. Dentre essas organizações, temos algumas que são bem desconhecidas pelos fãs desse universo em geral. E uma delas se chama Organização Oria. O mundo indo-europeu sempre teve uma forte tradição de magia, feitiçaria e outras coisas anormais acontecendo. Podemos supor que no Ocidente havia organizações, grupos ou mesmo pessoas que procuravam controlar esses poderes anormais. O chamado Escritório para Reivindicação de Artefatos Islâmicos, ou simplesmente chamado de Oria, que foi reunida no pós-Segunda Guerra Mundial, foi a primeira agência independente no Oriente Médio para contenção e documentação de fenômenos anormais. Depois da Revolução Iraniana, de 1979, a Oria foi, por necessidade, incorporada no novo governo revolucionário, tendo seu nome mudado para Diretoria de Revolução de Artefatos Islâmicos. Esse título, no entanto, é usado principalmente em documentos do governo, e o seu nome antigo é mais provável de ser usado e reconhecido em conversas normais. A estabilidade política e a independência do Irã ao longo do século XIX e XX o tornaram o último lugar estável onde esse esforço poderia ser feito. Por isso, o Oria tem fortes laços em todo o Oriente Médio, em linhas religiosas, nacionais e tribais. Eles têm alianças com sunitas, bem como judeus, cristãos e até mesmo com grupos pagãos. Essa é uma diferença fundamental entre a Oria, a Fundação SCP ou GOC, com quem compartilham alguns métodos e procedimentos em comum, mas um objetivo notavelmente diferente. A Oria não se importa com a normalidade, eles se preocupam em proteger e avançar as suas terras natais contra ameaças externas, na medida que a Oria se preocupa com o sigilo, evitando sabotagens e interferências externas, na medida que a Oria também se preocupa com o avanço científico, direcionando os resultados para ajudar o seu povo e sua família. A Oria não tem absolutamente nenhum escrúpulo em ajudar, usar, explorar, manipular ou cooperar com as anomalias que surgirem na sua frente, desde que a proteção do seu grupo seja mantida, seu povo seja ajudado ou que o Ocidente seja expulso ou mantido afastados deles. Isso também inclui a Oria cooperar com outros grupos de interesse. Eles vão trabalhar com qualquer pessoa que possa promover seus interesses e se opor a qualquer pessoa que os ameace. Pragmatismo, antes de tudo, é a sua palavra de ordem. O poder de dobrar a realidade de humanos não anômalos tem sido um tópico de alguma discussão, mas poucas evidências foram apresentadas para provar a existência desse poder. Independente de qualquer evidência, um fenômeno incomum se espalhou pelo Oriente Médio em meados do século VII. Coincidindo com a formação e espalhamento do Islã, organismos meméticos pensantes se desenvolveram em todo o mundo muçulmano, em torno da concepção de um tal de Jinn. Jinn significa gênio, e por ser algo memético e sem forma física, se encaixa muito bem com o seu significado da palavra, que é aquele que não se pode ver. A rápida disseminação do Islã e das crenças produziu uma mudança maciça na consciência humana daquele lugar. O tal do Jinn afetou a mente das pessoas daquele lugar num período tão curto de tempo que criou um efeito de distorção de realidade, criando no fim criaturas humanoides pensantes e independentes. Esses seres, que somavam milhares de criaturas, muitas vezes surgiram perto do Oriente Médio e da Mesopotâmia, incluindo a Pérsia. Como os Jinn são meméticos por natureza, eles são baseados em ideias e podem se infiltrar nas mentes humanas, geralmente através de códigos ou encantamentos. Isso explica porque um Jinn pode, entre aspas, possuir pessoas e forçá-los a fazer suas vontades. Mas quando um Jinn tenta se infiltrar na mente de um humano, isso normalmente é bem doloroso pro Jinn, pois eles são criaturas de ideia pura e entrar na mente de um humano seria como se um ser humano mergulhasse de cabeça num pântano, e isso poderia levar à perda total da identidade, insanidade e a perda da vida. Embora a existência dos Jinn seja tecnicamente apoiado no Alcorão como criações de Deus, eles muitas vezes foram perseguidos e atacados ao longo da história, por causa da sua natureza relativamente alienígena e pela sua reputação. Depois de guerras horríveis, 90% da população do Irã foi massacrada e, consequentemente, os Jinn também foram. As casas dos Jinn sobreviventes começaram a cooperar com os humanos ali, mais do que nunca, embora os Jinn permanecessem no subsolo para evitar investigações externas.
Eles reconheceram que a proteção das suas terras natais exigia um grau de confiança mútua das duas partes, respeito e cooperação com os seres humanos vizinhos. E essa aliança frouxa continua até hoje. A Oria recruta Djinns para colaborar com a sua organização, tanto devido às suas habilidades aprimoradas quanto à sua maior familiaridade com o paranormal. Esses agentes são classificados como pessoas especiais, tipo 2, em documentos oficiais. Os Jin formaram várias casas para sustentar e governar a si mesmos como uma sociedade subterrânea. No início da Mesopotâmia medieval, as casas desempenharam diferentes papéis na vida dos seus membros. Algumas casas servem como centros quase religiosos, outras simplesmente para serem uma família. A mais antiga e mais poderosa delas é a Casa Afzane, estabelecida em algum lugar do oeste da Pérsia, que agora é o Irã. O acesso à casa é restrito apenas aos Djinns que são membros da casa ou convidados. A localização da casa também é restrita apenas para pessoas de ordem superior dentro da organização. Esses são traços comuns de casas mais poderosas. E existem muitas outras casas espalhadas pelo mundo, com seres sobrenaturais nelas, e nós nem imaginamos onde sejam. Algumas delas estão no oeste da Turquia, em Omã, e na China. Às vezes existe uma casa dessas perto de nós e nós nem sabemos. E você pode até mesmo criar a sua própria casa de Jinn. Entre aspas, só seguir alguns passos no site deles. Por mais que eu não aconselho muito vocês a fazerem isso. É um pouco complicado ler e entender as informações sobre a Oria, porque os documentos que descrevem toda a atividade dela são escritas através de comunicados, memorandos, entre outros. Esses documentos normalmente refletem a atividade e crença dos seus próprios autores, e não são escritos para o consumo em massa nem editados para qualquer um ler e entender. Provavelmente muitos tentaram ler os documentos e não entenderam nada, justamente pelo tom que eles escrevem, porque quem escreveu está crente que quem está lendo já está familiarizado com alguns conceitos e não precisa de uma descrição mais completa. Um detalhe canônico que eu acho que deve ser dito é que o seu atual diretor da Oria é um general, entre aspas, aposentado da Guarda Revolucionária Iraniana. Ele experimentou um encontro com objetos voadores não identificados durante seu tempo na Força Aérea Imperial Iraniana, em 1976, e ficou convencido a partir daquele momento da existência de fenômenos paranormais, e isso atraiu a atenção da Oria, que o recrutou pouco depois. Resumidamente, a Oria é mais um grupo que busca seus próprios objetivos, mas que só busca levar consigo o seu próprio grupo, não se importando com o resto do mundo. Como eles mesmos disseram, eles não se importam em usar, explorar, manipular ou cooperar com anomalias que surgirem na sua frente, ou até mesmo outras organizações, desde que a proteção do seu grupo seja mantida. Eles buscam a ciência e o progresso para sair na frente de todos, e isso vocês já sabem do que pode acabar. Testes obscuros e sem ética, libertar irresponsavelmente as anomalias, conflitos com outras organizações e, consequentemente, causando caos por aí. Mas se você gostou, dá um likezinho e comenta o que você achou para ajudar no engajamento do vídeo. Até mais, beijinhos!